Olá, bom dia. Começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Supervia, que administra os trens no Rio de Janeiro, informou que ainda não tem um prazo para liberar a linha férrea após o acidente de ontem. 8 pessoas ficaram feridas e o maquinista morreu após um difícil resgate que levou mais de 7 horas. Os 2 trens que colidiram na quarta-feira na zona norte do Rio de Janeiro continuam na linha da estação São Cristóvão, mais de 24 horas depois do acidente. A Supervia, concessionária que opera o sistema, não deu prazo para a desobstrução da linha férrea. A situação afeta a operação do ramal Deodoro. Os trens deste ramal circulam com intervalos irregulares e as composições com sentido à Central do Brasil não fazem parada na estação São Cristóvão. Já as que vão para Deodoro não param na estação Praça da Bandeira. O trabalho de remoção das composições envolvidas no acidente começou ainda na quarta-feira, logo depois do fim da operação de resgate do maquinista Rodrigo da Silva Ribeiro Assunção. O homem foi retirado com vida das ferragens após mais de 7 horas, mas morreu vítima de uma parada cardíaca. Rodrigo era funcionário da Supervia desde 2011 e desempenhava a função de maquinista há 5 anos. Em nota, a empresa lamentou a morte e informou que está prestando toda assistência à família. A Polícia Civil investiga o caso e a Supervia instaurou uma sindicância para apurar as causas do acidente. O líder da oposição, Juan Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela por cerca de 50 países, já está no Brasil. Ele será recebido hoje à tarde em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles vão discutir sobre a crise venezuelana. Esta vai ser a última parada de Guaidó antes de tentar retornar a Caracas. Ele foi para a Colômbia na última sexta-feira, mesmo com a ordem emitida pelo governo de Nicolás Maduro, proibindo viagens ao exterior. No país vizinho, ele participou da tentativa de entrar na Venezuela com ajuda humanitária e no começo da semana se reuniu com o Grupo de Lima em Bogotá. O vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão, que está na Colômbia, também confirmou a visita. Uma fonte venezuelana disse que o presidente da Assembleia Nacional ainda não decidiu se visita a fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela. A região, no último final de semana, registrou momentos de tensão no âmbito da operação humanitária. Guaidó assegurou na terça-feira que vai voltar para a Venezuela depois de ter desafiado a ordem judicial que o impedia de deixar o país. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse à emissora americana ABC News que Guaidó terá que enfrentar a justiça por ter descumprido a lei. Confira agora a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta quinta-feira, a atuação de 2 sistemas de baixa pressão atmosféricas e uma mudança na circulação dos ventos vão colaborar para o aumento da instabilidade em grande parte do Brasil. Por isso, o alerta é para temporais para toda essa faixa que vai do sul do Amazonas, Acre, até áreas do estado do Tocantins, Maranhão, Natal, no Rio Grande do Norte, grande parte da região centro-oeste, sudeste, até áreas litorâneas do estado de Santa Catarina. A chuva mais frequente e volumosa, que pode causar transtornos à população, está prevista para todo o estado de São Paulo, áreas do extremo leste do estado de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e áreas do extremo sul do estado de Minas Gerais. O sol aparece entre muita nebulosidade e não há expectativa de chuva, desde o sul do estado de Mato Grosso do Sul até o estado do Rio Grande do Sul, em praticamente todas as áreas do estado de Roraima e da faixa que vai de Salvador até áreas do extremo sul do estado de Pernambuco. Dia de sol e calor e pancadas de chuva com raios que ocorrem a partir da tarde em todo o norte do estado de Minas Gerais, Espírito Santo, nas demais áreas do interior da região nordeste e do norte do país, centro-sul do estado de Rondônia até a região de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul. A previsão indica chuva rápida no litoral sul da Bahia, desde a região de Porto Seguro até áreas do interior do estado de Pernambuco. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus também em Belo Horizonte, máxima de 31 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus e 30 graus em Rio Branco. E terminou sem acordo nesta quinta-feira no Vietnã a segunda cúpula entre o presidente americano e o líder da Coreia do Norte. Apesar do clima amistoso, os Estados Unidos não aceitaram o pedido norte-coreano de retirar todas as sanções.
As expectativas eram altas, mas a segunda cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não teve muitos avanços. O americano disse não ter pressa em alcançar um acordo sobre o programa nuclear norte-coreano. Kim falou que muitas pessoas desconfiam de seu encontro com Trump, mas voltou a garantir que faria o seu melhor. A primeira cúpula bilateral em Singapura, há 8 meses, terminou com uma vaga declaração sobre o fim do programa nuclear da Península Norte-Coreana, mas sem compromissos concretos. Dessa vez, Trump deixou o Vietnã e esclareceu que não houve acordo porque ele não estava disposto a suspender todas as sanções contra a Coreia do Norte. Mas, segundo o magnata, Kim Jong-un prometeu que não vai retomar os testes nucleares ou de mísseis balísticos. Por enquanto, não há perspectivas de que possa ocorrer um novo encontro dos dois líderes. E para encerrar, o celular se tornou uma necessidade para as pessoas, mas o uso contínuo do aparelho pode trazer problemas graves de saúde. Vamos conferir na reportagem. Ele é o companheiro de quase todas as horas e lugares. Tão importante que é até difícil imaginar ficar longe dele. Você, como todo mundo, usa muito celular? Sim. Como é que é quando você sai da sua casa e esquece o celular? É como se eu tivesse perdido o chão, porque o celular é tudo, né? Eu volto para buscar. Não dá para ficar sem? Não, não dá. Nossa, fico para fazer o serviço logo na rua e voltar para poder pegar o celular. Que é a primeira coisa que eu lembro de pegar é o celular. Não dá para sair sem celular. Só que esse apego aos celulares e aparelhos eletrônicos pode virar um problema de saúde. É a nomofobia, uma dependência que algumas pessoas desenvolvem por não conseguir ficar longe da tecnologia. Em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul, a preocupação com esse tipo de caso já é tão grande que há inclusive tratamento especializado na rede pública. No Brasil existem algumas iniciativas, como o Instituto Delete, que fica no Rio de Janeiro. Os pacientes são geralmente jovens, como essa mulher, de 33 anos. Eu tenho pessoas próximas que veem que o WhatsApp não está me fazendo bem, ficar olhando o tempo inteiro. E o meu problema não é nem muito escrever no WhatsApp, é acompanhar as mensagens. E uma pesquisa inédita realizada com internautas revelou qual o tamanho desse problema no Brasil. Mais da metade das pessoas afirmaram que não ficam um dia sem usar o celular. E o pior, 15% dos entrevistados admitiram que não passam sequer uma hora longe desse aparelho. Esse especialista afirma que não é difícil identificar os sinais do problema. As pessoas precisam ficar atentas a alguns comportamentos que denunciam essa dependência. Pessoas que começam a ter mais de um celular, com medo do celular enguiçar, mais de uma bateria, mais de um carregador, e se o celular não toca, eles ligam de um para o outro, do seu próprio celular, para ver se está funcionando. E se ninguém manda uma mensagem, se ninguém lê a mensagem que ele mandou, a pessoa se sente desamparada, angustiada e começa a mandar mais mensagens. Então esse é o quadro assim, mais típico de dependência de celular. O tratamento é rigoroso e o sucesso depende muito da força de vontade e da disciplina do paciente. O objetivo não é fazer com que a pessoa pare totalmente de usar celulares e aparelhos eletrônicos, mas disciplinar esse uso. A Marina é um exemplo. Ela admitiu que sofria de nomofobia e com esforço, acompanhamento médico e principalmente a ajuda da família, conseguiu mudar os hábitos. Ela me deu uma folha para eu ir me conscientizando, né, no uso e tal, até na postura mesmo, na hora de mexer. E aí eu fui ficando em casa mesmo, minha mãe chamava atenção e sempre quando ela chamava eu já tirava assim o celular. Ou tentava não mexer pelo menos quando eu tava vendo um filme, aí tentava ficar o filme todo sem ver o celular. Aí já desligava o Wi-Fi para não ficar vendo mensagem, para não ficar vendo e tal. Aí foi ajudando. E você? Consegue ficar pelo menos um minutinho sem olhar aquela notificação das redes sociais ou então bater um papo no aplicativo de mensagem? Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.